Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Aqui estamos, equipe do Instituto Árvores Vivas, que está trabalhando com o Programa de Saúde do Adolescente, em 4 casas do adolescente da cidade e Grande São Paulo, de outra cidade também aqui próxima a Taboão. A gente está fazendo essa live hoje aberta, como para vocês todos que acompanham o nosso trabalho, que acompanham o trabalho do Instituto Árvores Vivas, e especialmente para celebrar a Semana Mundial do Brincar. Também uma semana bastante importante, a gente abriu essa semana no dia 20, uma live lá no YouTube, no Instagram, com a Catarina falando com o Roquinho da Carreteira Cultural. No dia 22, tivemos uma troca a respeito do livro das cartas Natureza Fora da Caixinha, com a Beth e com a Helena de Cortez. Depois participamos, né, como promotores, instituição promotora, no Dia Internacional da Biodiversidade, que foi dia 22, da entrega do manifesto da Rede Saúde e Natureza Brasil para as instâncias do Ministério do Meio Ambiente, Mudança do Clima, no nosso governo federal. E ontem, no dia 25, fizemos um encontro com professores da EMEIT de Setúbal e EMF Humberto Dantas, que são instituições parceiras nossas na realização também do Programa Saúde, Programa Conviver e Aprender na Natureza, que o Instituto realiza como o maior programa para a promoção das relações, do vínculo e do incremento, da melhoria da qualidade ambiental nas instituições públicas onde as crianças e adolescentes estão. E tenho muita alegria aqui de estar com essa equipe presente aqui hoje para contar um pouquinho para vocês como tem sido o processo de desenvolvimento das nossas ações de sensibilização com os adolescentes nessas 4 casas que nós temos trabalhado desde o final do ano passado: a Casa do Adolescente de Pinheiros, Casa do Adolescente de Taboão da Serra, Casa do Adolescente de Heliópolis e de Boimirim, onde acontecem atividades semanais para sensibilização dos adolescentes em relação ao vínculo e à percepção deles e ao desenvolvimento de uma relação mais íntima, uma conexão mais profunda deles com a natureza que eles são, reconhecendo os elementos, reconhecendo o território e as potencialidades da nossa ação humana em conexão, em vínculo, em harmonia com a natureza. Então, a nossa equipe hoje, eu não vou falar muito, quem vai contar essa história e vai compartilhar com vocês são vocês que são os grandes meu Deus, a palavra travou. Gente, eu não estou conseguindo, me ajuda. Alguém, Igor, me salva. Potencializadores. Potencializadores. Do programa, que estão lá, né, toda semana, junto com os adolescentes, junto com as equipes que trabalham, né, diariamente em cada uma das casas, promovendo a saúde integral, um programa, né, de saúde adolescente que é levado pelo SUS para a população e que a gente tem muito orgulho de fazer parceria. A gente quer deixar nosso agradecimento aqui, obviamente, ao Instituto Mali, que apoia esse projeto diretamente com as doações para o Instituto Árvores Vivas, a doutora Albertina Takeuchi, que é a coordenadora, né, do programa no estado de São Paulo, e, obviamente, todos os coordenadores e coordenadoras das casas onde a gente atua, os adolescentes que participam e os profissionais que estão junto com a gente em cada uma dessas atividades que a gente leva junto com cada um de vocês, né, para as casas aqui que a gente mencionou anteriormente. Então, para começar, convido aqui o Igor, né, que é coordenador do programa, junto também com a Júlia, a Catarina, que não estão aqui. A gente também vai lembrar, a Márcia vai trazer um relato bem legal também de pessoas que já passaram aqui na nossa equipe, e a gente está sempre conectado, sempre juntos na força, assim, de muita boa intenção. Então, Igor, por favor, a palavra é sua. Conte para a gente um pouquinho mais de como essas oficinas e essas ações são estruturadas. Obrigada. Agradeço a todo mundo da equipe que está aqui presente, quem está assistindo a gente, e trazer um pouquinho para vocês dessa trajetória. Eu estou tendo o prazer de acompanhar, de ser parte, e em especial das sensibilizações, das atividades que a gente está fazendo com os adolescentes na Casa do Adolescente. É muito prazeroso para mim estar trabalhando no Instituto Árvores Vivas e no Programa de Saúde do Adolescente ao mesmo tempo, podendo conectar esses saberes e integrar, né, diversas equipes em prol do adolescente. Então,
Eu faço parte da equipe do Programa de Saúde do Adolescente desde 2014, como naturólogo, também como supervisor de estágio, e hoje eu coordeno as equipes de naturologia no Programa de Saúde do Adolescente. Então, eu treino novos supervisores e ajudo na gestão da equipe como um todo, no estado de São Paulo, no programa. Sou educador em saúde também, porque meu trabalho clínico é muito focado na educação em saúde, em estilo de vida, em autocuidado. Sou professor também na área de PICS, na área de saúde integrativa, na área de saúde natural. Sou escritor também, que eu já escrevi livro, que está lá na Rafari. Também já escrevi algumas cartilhas sobre saúde natural para mulheres. E sou pesquisador também, agora trabalhando numa linha de pesquisa de plantas medicinais para o sintoma do climatério e menopausa. E, além disso, também eu sou músico, então eu componho, escrevo, toco e gosto muito da arte também como uma linguagem de educação. Eu acho que a arte é a forma de educação assim muito prazerosa e que facilmente acessa o coração e a mente das pessoas. Então eu gosto de usar a arte como uma ferramenta de educação, sabe? Então eu recebi o convite de fazer parte do Instituto Árvores Vivas e ter o prazer de desenhar, né, de montar o roteiro das atividades de sensibilização que foram utilizadas no Conviver e Aprender na Natureza, aqui no Programa de Saúde do Adolescente. Então, na hora de elaborar essas atividades, a gente foi juntando, né, várias arcabouços teóricos, várias influências metodológicas, várias filosofias. Então, a gente uniu os princípios básicos do Estar Vivas, com ecologia, com o brincar, com a importância da arte, da humanização, também com princípios da antroposofia, do Rudolf Steiner. Então, a gente foi estruturando, sempre pensando na trimembração do pensar, sentir e agir, na quadrimembração, né, e todo o conceito filosófico da antroposofia e da medicina antroposófica. E também fomos utilizando conhecimentos básicos da área da saúde, da ebiatria, que é a área que trabalha com a saúde do adolescente, algumas experiências pessoais minhas também no sentido dos pilares da saúde integrativa, e a gente juntando, né, de saberes para poder embasar esse trabalho, embasar essas atividades de sensibilização. Então, essas atividades elas foram montadas de uma forma que cada atividade é única, né? Então, ela começa, desenvolve e encerra em cada atividade, mas, ao mesmo tempo, ela faz parte de todo o planejamento, todo um contexto. Então, são 4 módulos com 4 atividades em cada módulo. O primeiro módulo é o módulo raiz, né? Nesse módulo, a gente buscou trazer um primeiro contato com os elementos básicos da natureza. Então, inicialmente, a gente apresentou para os adolescentes o que seria o elemento terra, o que seria o elemento água, o elemento fogo, o elemento ar, né? Para a gente começar a entender as bases da natureza. Depois, a gente foi se desenvolvendo para o aprofundamento, né? Que seriam já saindo das raízes e indo para o tronco dessa árvore que a gente foi construindo nessas atividades. Então, com esse aprofundamento, a gente foi entender o que é o reino mineral, o que é o reino animal, o reino vegetal, né? Onde que o ser humano entra em toda essa manifestação da natureza. A gente foi para os grandes reinos, os grandes grupos, né? Depois a gente foi relacionando no terceiro módulo, que é o módulo já das folhas, das flores, que a gente vai se abrindo, né, entendendo que a gente faz parte da natureza e que o nosso dia a dia, nosso estilo de vida, nossos hábitos estão totalmente relacionados com a nossa saúde, nosso bem-estar e também com a saúde ambiental, com a ecologia, com a sustentabilidade. Então, nesse terceiro módulo, a gente foi relacionando como que o nosso comer tem a ver com sustentabilidade, como que o meio de transporte que a gente utiliza, como as nossas relações humanas também estão relacionadas com a saúde do meio ambiente, com a sustentabilidade. Então, a gente foi
trazendo esse empoderamento para os adolescentes, essa autorresponsabilização, tanto no quesito do cuidado com a sua saúde, quanto no cuidado e responsabilidade com o meio ambiente. E aí, no final, né, nesse último módulo, que é o módulo dos frutos e das sementes, que é o módulo mais prático de todos, é um módulo que a gente aprofunda essa responsabilização no sentido de perceber, olha, depende mesmo da gente criar um mundo mais verde, da gente mudar as coisas que não estão boas para a gente, para as próximas gerações, da gente ter uma relação diferenciada com a natureza. Inclusive, tem uma atividade que a gente dá uma carteirinha para os adolescentes, né, de ecoativista, para eles se comprometerem com essa causa. A gente faz uma bomba de sementes, a gente planta mudinhas para eles levarem para casa, e fazemos também as plaquinhas, a preparação para o nosso mutirão, que é a nossa atividade especial, né, de encerramento desse ciclo e começo de uma nova fase. E então, assim, é todo um processo que vai se desenvolvendo dentro desse programa, que prepara para uma ação e para uma vida mais embasada e mais conectada com a natureza. Então, quando a gente diz que são atividades de sensibilização, é porque, assim, apesar de ter um conteúdo teórico que faz parte dessa atividade, né, porque tem o pensar, o sentir e o agir. Então, tem conteúdo teórico, tem conteúdo prático de pôr a mão na massa, mas um enfoque muito especial das nossas atividades é a parte sensorial. Sensibilização tanto para o afeto com a natureza, pela a estimulação da biofilia, quanto também a questão de estimular o tato, o toque, né? Os aromas, as texturas, as cores, os sons, porque são formas de educar com mais presença. Uma forma que a gente entende que para a gente desenvolver esse adolescente, a gente facilitar esse desenvolvimento cognitivo, ecológico, a gente precisa estimular eles de diversas formas. Então, não só aquele conhecimento padrão, racional, mental, mas também como experiências de vida marcantes. Então, proporcionar experiências que eles guardem no coração deles como algo positivo, como uma lembrança poderosa. E a gente sabe que experiências positivas, elas têm a capacidade realmente de mudar a realidade, muito mais do que uma informação solta. Por isso a gente buscou, né, nessas atividades propiciar um espaço de convivência, um espaço de autoconhecimento, um espaço de, sabe, terapêutico. Então, é até um pouco difícil definir toda a abrangência de cada atividade, que são atividades relativamente simples, mas com um grande referencial teórico e com uma grande amplitude de possibilidades dentro de cada atividade. Então, você vê o fortalecimento dos vínculos humanos, você vê o fortalecimento com a natureza, você vê o fortalecimento da própria autoestima das pessoas que participam, sabe? E um vínculo com a casa, aumentando um vínculo com os profissionais, com os educadores, abrindo espaço, né, para relações mais saudáveis. Então, assim, é realmente um projeto muito lindo, que eu estou muito feliz de fazer parte, e sabendo que a gente tem estruturado, né, um plano de ação, uma metodologia muito interessante que pode ser utilizado em escolas, em centros de saúde, em ONGs, em diversos locais, sabe? Que hoje estamos trabalhando mais com adolescentes e também nas escolas, com algumas crianças, mas que são atividades que funcionam muito bem para todo tipo de público e tem essa abrangência, sabe? Então, é isso. São atividades bem especiais. Espero que vocês tenham o prazer de participar com a gente também. Em breve a gente vai compartilhar com vocês mais informações, mais relatos, mais imagens, mais vídeos também para vocês verem de perto, tá? E
E é isso, convivendo e aprendendo na natureza, a gente cria espaços mais saudáveis e mais justos de convivência humana. Obrigada, Igor, por trazer de maneira tão completa. Eu acho que ficou tão bonita a sua fala e relato sobre como foi o processo, quanto significa, né, as oficinas, as atividades que são conduzidas tão lindamente por nossa equipe aqui presente hoje. E eu vou convidar, assim, por casas, né? Eu gostaria de chamar primeiro a Gabriela Zanata, que está aqui representando, ela faz as ações, aplica as ações na casa de M. Boimirim, né, junto com a Catarina, e a coordenação direta lá da casa é conduzida principalmente pela Júlia. A coordenação é de todos, né, os coordenadores de alguma forma, mas a Júlia tem um enfoque especial, né, mais direcionado com a casa de M. Boimirim, e a Gabriela e a Júlia, a Catarina e a Júlia estão, né, inclusive lá nesse momento na própria casa celebrando, né, as parcerias com o Social Bom Jesus, que é a organização que cuida, né, que administra a Casa do Adolescente lá no Ebimoimirim. Então, Gabriela, por favor, né, se apresente, conte para a gente um pouquinho, né, de como é a sua experiência lá, qual atividade mais te marcou, que relato, né, você traz de práticas desses momentos. Enquanto isso, eu vou pedir licença para partilhar a minha tela, né, enquanto você fala, e mostrar umas fotinhos que estão selecionadas lá da Casa de M. Boi. Fica à vontade, Gabriela. Tá. Oi, gente. Eu sou a Gabriela Zanata, sou nutróloga, já estou formada há 2 anos aí. Fiz estágio na Casa do Adolescente, meu último semestre da faculdade, e lá me abriu portas e eu me encantei, porque quando entrei na Nata eu já sabia que em algum momento eu ia ter contato com crianças e adolescentes, porque já era algo muito que chamava muito a minha atenção. E quando eu comecei a fazer estágio, isso aumentou mais e mais, e aí eu fui chamada para participar do programa, e isso só confirmou, na verdade, esses passos que acho que eu quero muito mexer mesmo com isso, assim, eu digo que a gente, tanto com a naturologia quanto com o programa, a gente traz um pozinho da Sininho para eles conseguirem voltar a reenxergar a vida de forma leve e ornando também com eles mesmos e com a natureza, né? E aí eu digo que muitas falas nossas, assim, como se fosse aquela parte do filme mesmo, sabe? Que a gente fica, eu acredito em fadas, então a gente fica reafirmando isso sempre para eles, sabe? Eu também sou professora de yoga, eu trabalho bastante com práticas de massoterapia, estou me aprofundando aí na parte de ginecologia natural, já tinha um curso também, mas ando estudando bastante essa parte hoje em dia. Me identifiquei bastante com o que o Igor falou sobre arte. Eu também sou muito apaixonada pelo teatro, muito apaixonada pela atuação, e eu sinto que tudo isso também traz um saber enorme para a gente reconhecer nossos sentimentos, né? E sobre as sensibilizações que a gente tem feito, assim, foi muito incrível e está sendo muito construtiva, assim, sabe? Eu diria, porque eu senti que esse tempo que a gente participou foi o primeiro passinho de todos, porque a gente foi criando realmente o laço com eles, assim, e eu estava revendo as fotos, e aí eu vi fotos de lá das primeiras sensibilizações, adolescentes que acompanham a gente até hoje, e eu não havia, assim, reparado muito bem nisso. E aí eu olhei e falei, caramba, que legal, essas meninas ainda continuam indo, elas ainda continuam participando, sabe? E aí eu trouxe meio que 2 relatos, assim, legais das atividades. Essa parte sensorial, eu sinto que é uma das coisas mais importantes, é onde eles realmente se sentem super conectados. É uma coisa, é uma forma mais dinâmica, então a gente cria uma conexão com eles muito legal também. E eu acho que por essa atmosfera mais leve, mais fluida que a gente consegue trazer com eles por conta dessa conexão, a gente conseguiu pegar até os adolescentes um pouquinho mais velhos, assim, porque os mais novos sempre estão lá e tal, e os mais velhos, mas eu já conheço isso, eu já conheço aquilo, isso, sabe, assim, e essa foto
principalmente, assim, é uma foto onde a gente juntou um grupo de uma faixa etária muito legal, assim, pra gente, que foi um desafio, porque eles têm todas as questões de adolescente mesmo, então, às vezes você solta uma fala, eles ficam, nossa, isso aí que você tá dizendo. E aí a gente tem que sempre se policiar, tipo, para eles não voarem muito, assim, mas essa atividade é uma que eu queria muito comentar, e uma do fogo também, eu trouxe uma mais recente e uma mais antiga, assim, né? Essa que estavam todos os adolescentes em volta, assim, a gente estava falando sobre o sono, né, que foi uma das sensibilizações que o Igor pediu para a gente trazer, assim, você também, Ju, e a gente fez uma prática de meditação com eles tinham acabado de sair do futsal, é uma turma bem agitada, e eu e a Kátia, a gente achou que ia ser um desafio, mas eles, sim, se comportaram, entre aspas, muito bem, assim, eles se entregaram realmente para a atividade. No final da meditação, a gente durante a conversa a gente trouxe várias dicas e várias formas também deles conseguirem regular o sono deles, e trazendo também um link com aquilo de ruim que a gente pode trazer quando a gente fica muito ligado na internet, tanto para a gente quanto para a natureza. E a parte que eles se entregaram que foi muito boa, foi bem no finalzinho da meditação, que a Katin conduziu eles a enxergarem um animal que estivesse vindo para eles, assim, e a maioria deles falou animal, isso é muito legal, porque eu falei, nossa, eles realmente entraram na meditação, sabe? Eles realmente foram e se entregaram, assim. E um monte dessas adolescentes que estão aí, eles sempre estão lá com a gente, isso é muito gratificante. E teve uma outra sensibilização, tem várias, na verdade, não queria falar de todas, mas uma outra sensibilização que a gente não pôs a foto aí, mas é a sensibilização falando sobre o fogo, que a gente trouxe bastante, assim, uma questão, a gente trouxe vários assuntos, mas um deles foi a rede de apoio, assim, a gente fez uma dinâmica com isqueiros, um isqueiro apagado e um isqueiro que acendia, e eles se acendiam, né, o que estava funcionando, assim, reacendia aquilo que não estava funcionando. Então a gente trouxe isso também com uma rede de apoio, para eles se sentirem à vontade em conversar com a gente, para eles se sentirem à vontade em participar de tudo. Uma outra que tem aqui também, que é a dos minerais, que foi quando eles realmente colocaram a mão na massa também para pegar a lama, assim, e fazer a sua própria tintura, sabe? Esse foi um com argila, mas esse da mão na massa, assim, eu percebo que quanto mais eles conseguem se sujar, mais eles têm que observar a natureza, mais eles se entregam e mais interessados eles ficam, sabe? E é basicamente isso, assim, eu não sei muito mais o que dizer, mas está sendo muito incrível. Essa mão na massa, para mim, assim, é essencial. Eu acredito que eles criem um vínculo tanto com a natureza, porque eles a observam, quanto eles criam um vínculo com a gente também. E isso é muito bom, por isso que eu sinto que é o primeiro passo, porque eu senti que a gente agora sim, né, conseguiu cativá-los completamente, assim, eu sinto que todo mundo do clube meio que foi cativado já por nós, tia, você vai continuar, não vai, e tal, como que vai ser, sabe? E é muito bom tudo isso, assim, e eu fico muito contente por estar conseguindo jogar o pozinho da Sininho neles, para eles conseguirem ver a vida e a natureza ornando, né, como um ecossistema mesmo, assim, e eu sinto que está sendo muito bom para eles, assim. Que bom, Gabi, muito bom te ouvir e dá para sentir mesmo que tem sido um processo que vai se aprofundando, né? Vai ganhando mais força, a raiz, né? Cresceu, se aprofundou neles, chegando agora nesse último módulo, né? Como o Igor trouxe, que é o de frutos e sementes. Então, aos poucos, eles também têm forças para eles mesmos multiplicarem os processos que eles estão desenvolvendo com vocês, né? Então, na sua fala deu para perceber todas essas tonalidades, né, do desenvolvimento, muito bonito. Sim, e isso que eu disse, né, da menina que está retornando, assim, está sempre participando com a gente,
você percebe que ela é toda pomposinha, assim, e tal, então ela não quer mexer na terra e tudo mais, assim. Nesse último já, assim, que a gente usou a argila para poder fazer a bomba de semente, né? Ela já estava mexendo na terra, já pegou a bomba, já jogou, aí ela pegou a argila, passou no rosto, tipo, tava assim, sabe, super solta já com a gente. E tiveram vezes que ela também deu uma dispersada e tal, mas aí depois ela, ai, tia, eu posso fazer essa parte e tal. E é muito gostoso ver isso, porque, assim, o mais desafiador, você vê que tá conseguindo ser superado, sabe? E que aí, isso é muito bom, assim, ver ela vindo até nós para poder participar mesmo. Ela quer participar da coisa, ela tá interessada, sabe? Assim, mesmo tendo os jeitinhos, assim, adolescentes dela de ser, sabe? Natural, né? Então, isso é muito bom. Isso é muito bom, ainda mais quando a gente conseguiu, de alguma forma, né, mapear na nossa etapa de diagnóstico, que muitos desses adolescentes, né, que estão sendo trabalhados, né, esses grupos estão sendo trabalhados nas casas, de repente nem tinham as próprias memórias, né, de vínculo com a natureza, e que, então, de alguma forma, né, esse período de um semestre, né, alguns meses de sensibilização, está tocando eles, né, nessa relação mais íntima, no desenvolvimento dessa memória afetiva, né, para a construção, para que eles também busquem as experiências deles de maneira individual, livre, né, mas sejam estimulados para começar, né, a traçar esse caminho, aqueles que não tinham, e aqueles que tinham, né, reforçar ainda mais essa memória, esse vínculo. Muito legal, Gabi. Posso trazer só mais uma coisa? Claro. Teve uma sensibilização que a gente fez dos animais, né? E enfim, assim, eles são muito agitados, então às vezes a gente escutou umas histórias deles, indo atrás do animal, indo atrás do gatinho e tal, e aí eu percebi que quando a gente pediu para eles observarem, para eles, assim, observarem e irem até o animal com mais calma, sabe, assim, transformou um pouco a relação, eu senti, sabe? Que eles trouxeram, às vezes trouxeram, acho que era uma formiga, uma cigarra assim na mão, e todos cuidadosos, sabe? Assim, aí um trouxe um gato, aí a gente, cuidado com o gatinho, ele, não, tia, tô segurando, tá tudo bem, sabe? Assim, então parece que até transformou um pouco essa relação que eles tinham com os animais também, porque não tinham muitas relações com os animais, assim, sabe? Essa última vez que a gente foi, tinha até um cachorro lá, eles estavam brincando com o cachorro. Então, isso foi bem legal, ninguém saiu correndo atrás do cachorro, sabe? Eles estavam realmente brincando com o cachorro. Isso que é o respeitar, né? A natureza em todos os campos, tanto a folha quanto a árvore, a raiz, nós, os animais. Muito lindo. Lindo saber. Obrigada mesmo, Gabi. Obrigada, eu. Agora a gente vai chamar a Márcia, que vai contar um pouquinho lá da experiência de Heliópolis, e também se apresentar. Márcia, por favor. Muito bem-vinda, obrigada por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Estão me ouvindo bem? Que eu estou com um fone, às vezes pode estar falhando. Tá tudo bem. Ok. Muito obrigada, boa tarde a todos. Obrigada, Ju, pela oportunidade de estar nesse projeto lindo e fazer parte desse crescimento com todos vocês. Isso é muito, muito, muito especial. Eu sou Márcia Meg, sou terapeuta de práticas integrativas, tenho formação em terapia corporal, diversas formações dentro da práticas integrativas com os florais, radiestesia e tantas outras, e concluindo aí a minha formação em psicologia. E a minha experiência na casa de Heliópolis, junto com a equipe de lá, para mim o primeiro início foi bem surpreendente, porque quando eu comecei no grupo Saúde do Adolescente, no HC, uns 13 anos atrás, a minha coordenadora lá no programa, hoje é a psicóloga lá da casa, então, assim, é a Cida, que foi um presente reencontrar lá naquele primeiro momento. Então, já tinha, acho que, mencionado isso aqui, mas foi uma grande emoção, parece que resgatar isso, sabe, fortalecer. E por estar num ambiente tão verde, tão bonito, que é a casa de Heliópolis, junto com esses adolescentes. E as experiências com eles têm sido muito ricas. E o mais gostoso disso tudo é que, mesmo as experiências que a gente teve antes, de aprender tantas lições, as oportunidades que vocês do projeto nos deram, Ju,
em conhecer os rios e ruas, que para mim foi fundamental ter a conscientização do que é um rio, por onde passa, e os benefícios, e como aquilo tudo é omitido, oprimido em meio à natureza, pela oportunidade de ter participado do TEDx, né, ter visto ali vários trabalhos importantíssimos, e isso ajudou o nosso desempenho com essas atividades, e cada atividade que a gente exerce lá na casa do adolescente, pontuando o quanto é importante essa arte de conviver e aprender com a natureza. E os desafios lá maiores com os adolescentes, ele vem muito da questão da participação mais integrativa com eles, né, por conta da demanda, tanto pela demanda de público, né, do desempenho do trabalho, para que eles possam aceitar e participarem mais produtivamente, mas isso tem sido, assim, de uma riqueza, mesmo diante desses desafios da gente ter um quórum, de ter uma quantidade de adolescentes, muitas vezes, participando do projeto. E aqueles que estão assiduamente participando já chegam curiosos de saber qual é a atividade que tem, perguntando o que a gente vai fazer, ou quando finaliza, se não pode já ficar na próxima semana, porque a gente tem lá uma rotatividade de grupos, se já pode participar na outra semana, por que não vai ser o grupo deles? Então, isso é muito, muito bacana. E os benefícios que eles sentem em cada atividade que a gente vai propondo a eles. Essa foi uma atividade que foi super gostosa, agora você colocando, que foi a parte justamente da sensibilização do sentir, do elemento humano, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, do elemento humano. E foi muito produtiva a atividade, que a Cátia começou como a protagonista no desenvolvimento dessa atividade, e cada um relatando ali a sua história, a sua experiência, o quanto isso foi rico, e o quanto entre eles a história de um se assimilava com situações e vivências de outros. E aí eles continuavam essa conversa. Eu acho que, para mim, foi uma das sensibilizações que mais me emocionou, deles poderem perceber o quanto é importante se ajudarem. A gente teve temas para falar de preconceitos, de abusos, de situações difíceis familiares aqui que eles enfrentaram na escola, nas adversidades. E aí um sempre falava, também passei por isso, e um ajudando o outro. Então, assim, foi muito, muito especial. E aí eles perceberam o quanto nós estamos conectados, mesmo que distantes, mas às vezes vivenciando as mesmas experiências em maior ou menor grau de dificuldade e desafio. Então, foi uma atividade bem tocante, bem marcante para mim, e eles adoraram. Então, foi muito rica essa atividade. E todas as demais outras, né, quando a gente sempre pergunta se eles participaram, se eles colocaram em ação, tem sempre um ou outro falando que colocou, que fez com a família, que fez com o irmão, e quando não, né, quando vê um comentando, fala assim, eu poderia ter feito, vou fazer. E no nosso grupinho, né, que a gente tem, está sempre estimulando essa atividade nesse conceito deles participarem com a família. Essa também foi uma outra atividade linda, 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 porque estava uma tarde que nem hoje, fez o dia hoje aqui em São Paulo, um dia gostoso, ensolarado, e eles puderam aí ter essa conexão com o corpo, que a Cátia também fez, a gente fez um movimento de movimentos corporais, e depois uma saudação ao sol, e estava uma tarde linda deles poderem perceber essa energia, sentir a energia. A gente trabalhou aqui o ground, né? Ela fez uma conexão com a terra, e essa saudação ao sol para captar a energia, sentir qual é a energia do ambiente. Foi nessa sensibilização deles poderem ter autonomia do seu corpo, do movimento, da importância dessa energia. Muito legal. Essa também foi a dos minerais, uma das que eu mais amei também, muito bacana. A gente trabalhou aí com o elemento terra, e eles fizeram aí o registro das mãozinhas dele com as impressões digitais. E a gente também trabalhou nessa questão das digitais, o quanto as nossas diferenças, né, acabam se assimilando também nas nossas vidas, o quanto é importante o não julgar,
mediante a dificuldade, as situações que o outro passa. Eles foram tomando, e foi uma atividade que para eles também foram super prazerosas, um ajudando o outro ali, levaram as mãozinhas dele para mostrar, para fazer em casa. Essa foi uma atividade que muitos disseram que fizeram em casa, que fizeram com o pai, que fizeram com os irmãos. Foi muito gostoso. É uma conscientização para eles também muito rica. Aqui a nossa colega Bianca, que começou comigo essa parceria lá na casa do adolescente em Heliópolis, e a gente tinha muita troca quando a gente começou, né? Por conta do início das nossas inseguranças, tá o Igor aí que nos ajudou muito com as orientações de como a gente desenvolver, que era o início de tudo, e quanto a gente pôde juntas aprender uma com a outra, a gente fazer as nossas trocas mediante as nossas dúvidas, elaborar como a gente poderia fazer as atividades juntas. Então, foi uma grande parceira. Então, isso para mim, hoje ela está ausente, né, que está com a filhinha Alice, amamentando nesse momento, está ausente dessa nossa parceria lá na casa do adolescente, mas gostaria muito de agradecer porque foi muito produtivo, foi um vínculo entre nós que hoje se estende aqui pelas redes sociais e nos nossos contatos, e até mesmo por ser uma colega de profissão dentro da área da psicologia. Então, só tenho a agradecer por tudo que compartilhamos. E a vocês do projeto, né, por ter desenvolvido algo tão alinhado e integrado realmente com a natureza. Isso, para mim, tem sido um grande aprendizado sempre, através das suas lives, que traz sempre muito conteúdo importante, com pessoas que já trabalham e atuam há tanto tempo e falam, gente, onde eu estava que eu não ouvi falar sobre isso? Desde então, às vezes que eu falo, meu Deus, mas eu só tenho a agradecer pela oportunidade de fazer parte disso e ser uma contribuição, um pontinho de luz, que eu costumo dizer, na vida desses adolescentes, assim, com essa troca entre todos aqui que contribuem, porque essas experiências não são únicas, né? Mas elas são emaranhadas igual essa teia de trocas, assim, por tudo que a gente compartilha. Muitíssimo obrigada, viu, Ju? Obrigada a todos, na verdade. Sim, gratidão, Márcia. Muito, né? Adoro o coraçãozinho. Tem esse também coreano, já viram? Ai, eu não sabia. Ai, Essa é mais bonitinho. fácil. Mini. E é muito lindo, assim, tudo isso que você, né, nos trouxe, a lembrança também da Bianca, que está junto com a gente, né, no nosso coração, né, ainda, né, parte da equipe, né, de alguma forma, mas a gente acompanhando aí também o crescimento da Alice se desenvolvendo, né, e aproveito também aqui para agradecer pessoas da equipe que não aparecem, né, de forma alguma, que não estão na frente, são aquelas pessoas de back-office, mas toda a nossa equipe, né, da área administrativa, da área de contabilidade, jurídica, enfim, que tem aí o pessoal que é associado, conselho, associados beneméritos, né, toda a parte que faz o Instituto existir também e que sem eles, né, a gente não estaria aqui de forma alguma e cada um sempre contribuindo como pode para nosso trabalho acontecer. Gratidão, Márcia, né, por ter colocado assim tão bem explicações sobre como as relações estão acontecendo lá em Heliópolis, né, e trazer aí um panorama um pouquinho para quem vai nos acompanhar, né, no YouTube, de como estão sendo as atividades lá. E gratidão por tudo, por sua dedicação, por seu empenho, né, por sua entrega, né, para esse processo também. Obrigada. Vamos falar agora com a Letícia sobre Pinheiros. Letícia, por favor, se apresente para todos e conte um pouquinho. Não sei se o Lorival está aqui junto, se ele tem disponibilidade, ele está aqui. Lorival, fica à vontade, né? Começar com a Letícia falando e depois, na sequência, se você puder, a gente ouve você também, tá bom? Obrigada. Por favor, Letícia. Eu sou a Letícia Koyama, eu sou psicóloga. O programa da saúde do adolescente me acompanhou bastante durante a minha formação. Comecei como estagiária e depois eu tive a oportunidade de voltar como voluntária, o que foi muito gratificante para mim. Me abriu também, não me abriu, mas despertou o meu interesse para a área da saúde, o que influencia até hoje nas minhas decisões, participando desse projeto maravilhoso, mas também para continuar na minha pós-graduação em psicologia hospitalar. E o perfil de Pinheiros, vamos lá.
O perfil de Pinheiros é bem distinto entre as casas. Está numa localização bem vantajosa na cidade, tem fácil acesso pelo metrô e as linhas de ônibus, mas a Casa de Pinheiros não é um lugar de convívio como as outras casas. Acaba sendo um lugar mais para atendimento médico pontual, para questões pontuais naquele momento. Então, os adolescentes fazem o agendamento deles, passam na consulta e tentam ir embora assim que possível. Sempre correm bastante com a correria do dia a dia. Então, nem sempre tem aquele momento de poder sentar e conversar com eles. A gente vai puxando aos poucos, a gente foi pegando essa manha ao longo do percurso. Mas uma coisa também que se destaca em Pinheiros é a participação dos acompanhantes desses adolescentes, da geração um pouquinho mais velha, que sempre trazem esse relato de como é o relacionamento deles com a natureza. E todo psicólogo adora uma história. E foi ouvindo essa história deles que a gente notou como está diferente a juventude que era do passado com essa do presente, e como a questão da natureza foi se perdendo um pouco na prioridade dos adolescentes. E isso é que eu acho mais bacana do nosso projeto, de despertar isso de novo, de fazer, mesmo que em pouca quantidade, parte deles. A foto que está passando agora é da bomba de semente, que foi a mais recente que a gente fez com eles, e também a que eu gostei mais, porque mexeu com a terra. Eu não lembrava da última vez que eu mexi com a terra. Eu falei, logo no início, quando a gente estava se apresentando para esse projeto, que eu não tenho essa história com a natureza. E foi notando essa deficiência trabalhando aqui, que eu pude falar, poxa, eu podia fazer mais com a natureza, eu podia estar mais conectada. E foi através dessas atividades que eu pude também explorar isso dentro de mim, como também oferecer esse espaço para os outros poderem explorar também. Temos a participação dos adolescentes e dos adultos fazendo o encontro das gerações ali. Aí também foi apresentar alguns dos adolescentes a horta que tem na casa, que tem vários lugares verdes na Casa de Pinheiros, que é bem vantajoso para a gente, que envolve parte de carinho e tudo, mas é um pouco escondida essa horta. Então, às vezes, precisa apresentar tudo para eles, mostrar, olha, tem esse lugar que vocês podem vir, podem cuidar, é um lugar de vocês também, porque, como eu disse, eles tendem a ir para lá para resolver questões pontuais, não é um lugar de convívio, e a gente quer incentivar a trazer isso de novo para eles. Aí também é da bomba de semente, que a gente aplicou mais um dia dessa bomba de semente. E essa foi uma das primeiras atividades que a gente teve, que foi a arte com a natureza, que foi muito bacana ver a construção que eles fizeram com o material que a gente conseguiu coletar ao redor da casa. Tem vários tipos de plantas diferentes, então tinha vários recursos que eles poderiam usar e exercer do jeito que eles quisessem. E esse foi algum dos resultados que eles montaram. E que eu achei simplesmente fantástico eles poderem fazer essa construção com a gente. E se animando também, eles se vinculando diante da gente, mostrando o ânimo deles, o entusiasmo deles de mexer com esse material. No início mostra um pouquinho de desinteresse quando a gente chama eles para participar, mas depois eles se envolvem de uma maneira que eles ficam fascinados, assim como eu fico fascinada com eles. Aí eu não sei se o Loival quer participar agora, da parte dele. Sim, obrigada, Letícia. Vamos convidar, então, o Lorival, que faz dupla, né, com a Letícia, lá na Casa de Pinheiros, e o Lorival também é a ponte para a Casa de Taboão, né? Então, vai ser bem legal a fala do Lorival, porque ele vai trazer, né, ele é um dos facilitadores que está em duas casas, né? Então, ele consegue também ter uma visão bem integral aí de duas perspectivas de espaço, de experiências diferentes, né, que estão acontecendo.
E, além disso, o Lorival, né, ele vai contar mais para a gente, mas ele também é o artista, né, com mão mágica, né, com conhecimento da natureza profundo. Ele também tem um dom, né, de mexer com madeiras, com vários elementos, de pintura, várias técnicas. Lorival, por favor, se apresenta aí para a gente, conta um pouquinho, né, de quem você é, o que você faz, como você chega aqui no Instituto e a sua experiência lá em Pinheiros, e depois em Taboão, para também depois ceder a fala para a Luísa, por favor. Obrigada, Lorival, por estar aqui com a gente. Obrigada, Letícia, pela sua fala, por ter coberto assim, tantos aspectos, né, da experiência lá de Pinheiros. Muito grata por toda a sua dedicação e energia com a gente lá. Eu vou começar falando. Todo mundo tá vendo, ouvindo, me ouvindo? Eu estou com uma dificuldade tremenda de internet aqui hoje. Não, mas tá bom, dá para te ouvir. Sim. Tá tudo certo. Tá, tudo bem. Boa tarde, eu sou Orival Barrense. A minha formação, eu sou artista plástico e também um curioso de algumas coisas. Eu costumo falar que eu sou um curioso de algumas coisas, de algumas práticas, né? Eu faço esse trabalho com atividades manuais faz um tempo. A gente faz uma grande experiência com elementos naturais, tintas e tudo mais, né? E eu me vi assim, eu vou começar a minha fala dizendo e agradecendo Gente, como deu essa travadinha, eu vou fazer um convite teste para a gente desligar. Acho que ele caiu, será? Para a gente desligar as nossas câmeras para ver se a banda melhora um pouco. Ju, tá caindo, né? Sim, mas a gente vai desligar as nossas câmeras para ver se você fica mais fluido, tá bom? Fica tranquilo, só um minutinho. Pode seguir, Lorival. Tá. Qualquer coisa eu mudo de espaço aqui. Pode seguir? Pode, voltou, tá tudo bem. Então, aí... mas se acaso cortar, eu vou para o meu espaço. Eu estou falando sobre o meu ateliê, então eu vou para o meu ateliê para ver se fica melhor nesse momento. Então, eu trabalho faz um tempo com práticas manuais, além disso, além de ser artista plástico, eu sou jornalista. Então, eu tento integrar a parte manual com letras. Gosto muito de ler. E nessas duas casas, a gente tenta integrar também essas práticas com os adolescentes nesse sentido. Então, eu vou começar com Pinheiros. Assim, eu agradeço muito ter participado e estar participando desse trabalho, porque assim eu me vejo num trabalho muito legal, assim, que eu não tenho dificuldades nesse momento para falar como é importante para mim esse tipo de atividade. E lá a gente encontra pessoas, no caso de Pinheiros, lá é uma casa meio, como a Letícia falou, uma casa meio singular, porque você vê que não, como não é local, né? Então a gente tenta conversar. A primeira medida de conversa é de onde você é, né? E a gente sente nesses momentos exatamente esse tipo de condição da pessoa, porque a gente, para começar a conversar, a gente tem que perceber se a pessoa está razoavelmente bem, né? E tem essa sensibilidade de saber se ela está com algum tipo... Ela não quer conversar. Eu vejo muito importante a questão do não, né? O não é importante nesse momento. A partir dali, a gente tenta desenvolver uma conversa legal com ela e saber, olha, você gosta de arte, você gosta de artes, e passa a falar com ela dessa forma, né? E é um desafio fazer isso a cada momento, a cada encontro. Pelo menos para mim é um desafio, porque cada um é cada um, não é mesmo? E lá a gente, eu aprendo, todas as vezes que eu vou até lá, eu aprendo muito aprendo muito com eles, a forma de como a gente está lá para passar essa mensagem. E eu percebo que a Casa de Pinheiros também ela tem esses desafios, né? Esses desafios de abordagem,
de como falar, de como comunicar a pessoa, linguagens para os adolescentes, ela é muito importante. E eu tento aprender cada dia, né, todas as vezes que eu vou até lá. As atividades são importantes. Eu nunca tinha falado especificamente sobre minerais, né, nas vezes que eu aprendi, que eu fiz encontros, dos encontros que eu já fiz de aulas, né? Porque é muito difícil você sair de um campo da aula formal e tentar ter as mesmas estratégias num campo informal ou uma conversa como eles lá, né? Eu tento não confundir as coisas, que é muito importante. E é lá que eu aprendo bastante e também gosto bastante dessa tendência a desenvolver conversas mais filosóficas nesse sentido. Eu falo, olha, mas o que você acha sobre a natureza? Eu tento, é uma conversa com eles que eu tento aprofundar um pouco mais, sempre aprofundar um pouco mais, né? Por algum motivo, eles precisam chegar, ter as suas atividades de médico, psicólogo, geriatra e também o médico da mulher, no caso, e depois ir embora, né? E isso é um desafio também, porque qual é o lugar? Eu estava pensando esses dias, voltando para casa, qual é o médico que já foi alguma vez e você já você já está meio que pré-definido que você vai chegar lá, vai ser atendido e vai embora, né? Então, lá nesse espaço, eu tento meio que entender que eles vão para lá para ser atendido rapidamente, sua meia hora, e depois ele vai para casa fazer as suas atividades, né? Então, durante esse encontro, eu tento passar ou desenvolver algum tipo de mensagem que seja impactante de alguma forma para eles e que eles vão pensando de alguma forma. Olha, você já pensou que a folha da árvore é mais ou menos a mesma estrutura da nossa pele? E aí eu tento, né, pincelar esses tipos de ideia. Aí alguns falam, realmente, aí conversam, tem pão. Tanto que eles até passam da hora lá com a gente, né, algumas vezes. E a estratégia de chamá-los durante a atividade, porque conforme a gente está falando, outros vão chegando. Então, a gente, do nada, eu vou lá, saio da sala, algumas vezes, e vejo se tem alguém rodeando os espaços de frente à casa, para que, se você quiser ir, você pode ir lá, a gente vai ter uma conversa assim, meio que informal, um bate-papo, porque é importante ter essa leveza de conversa para eles também, né? E eu acho isso importante. Agora, já mais ou menos pegando a Letícia falou sobre a questão do acompanhante. No começo, eu achei essa estratégia até assim meio... eles vão ser influenciados pelos pais, ou pelo acompanhante, ou pelos responsáveis, mas depois, de certa forma, eu percebi o seguinte, que eles chegam até lá, às vezes o responsável, ele convida o adolescente a ir até esse espaço, e chegando na sala, eles ficam meio acanhados. Só que algumas vezes eles pensam, eles reconhecem que se o pai está falando de modo tão... E às vezes eles nunca viram o pai falando na natureza dessa forma. E isso é importante também. Então eles falam, nossa, mas isso não foi uma vez ou duas, foram várias vezes que eu vi. Nossa, pai, eu nunca tinha visto você falar dessa forma, dessa lembrança da memória dessa forma. E isso é importante. E aí, depois de um tempo, eu falei, não, é importante. Então, então venha, você e seu pai. Ele pode ir? Pode vir, pode ir também. Inclusive, você vai meio que quebrar o gelo da pessoa, né? Quebrar essas arestas rígidas que as pessoas muitas vezes têm quando falado das memórias. Entendeu? Eu gosto muito de ligar memória com a atividade do encontro. E aí através daí, eu falei, não, pode vir o pai, pode vir quem tiver aí, a família inteira. Teve uma vez só que foi a família inteira. E eu gostei bastante, que foi a filha e o pai e tudo mais. E nesses acompanhamentos, eles se reconhecem no pai. Como, nossa, se meu pai esteve e algum dia ele subiu um pé de goiabeira, um pé de, sei lá, um pé de... nadou em algum rio, ou pescou, ou fez alguma coisa, essa atividade mais assim, mais
significativa e eu nunca fiz, sabe? Eu me peguei vendo um rapaz falando isso com o pai. E assim, eu achei muito legal, né? E ali eu falei, não, olha, talvez você vá fazer isso daqui a um tempo, vá para a praia. E eu conto muito o que eu senti, que eu sempre falo para todo mundo, olha, eu conheci a praia muito tarde e para mim isso foi muito complexo entender por que eu conheci a praia tarde, entendeu? E aí eu conto lá também. Até anotei algumas informações aqui, e essa questão intergeracional, que se você for ver, eles depois de um tempo vendo o pai falando, eles percebem que meio que, então eu posso falar dessa forma, entendeu? Ele meio que se sente garantidor da fala. Não sei se eu estou me expressando muito bem. E eu acho super legal, super legal. Na mesma reunião que eu decidi esse dia, teve uma fala antes que para mim foi muito, ao mesmo tempo é triste e que ao mesmo tempo também eu tenho que lidar com isso de vez em quando, que lá infelizmente alguns adolescentes e os pais também, eles chegam entristecidos por alguma coisa, entendeu? E a atividade do fogo foi importante, eu acho que foi importante para aquela senhora, só que ela não teve, de algum motivo, não falou para ninguém. A questão é o seguinte, a da vela, eu estava próximo deles lá, e eles falaram, olha, mas a Letícia respondeu lá, perguntou alguma coisa, e aí a pessoa falou, olha, hoje eu estou triste porque não por ela, mas porque a filha dela estava naquela condição e parece que a filha vendo a mãe falando assim, ela se sentiu mais, né, ela teve mais forças e falar, acho que eu estou entristecendo minha mãe, mas foi importante. Isso eu acho que marcou, é uma coisa que marcou, que eu sempre vou colocar isso nas atividades e tentar o modo como você fala com a pessoa é muito importante, às vezes a pessoa está entristecida, às vezes não quer fazer aquele tipo de fala, não quer fazer o encontro mesmo. E o não, como é muito importante para mim, eu sempre, olha, tudo bem, né? E é isso, aí acho que algumas coisas eu não falei, acho que é uma atividade legal que eu fiz bacana, que eu gostei bastante, foi a do fogo, como a gente conversou, e a atividade dos elementos naturais, dos minerais, no caso, né? Que algumas pessoas não sabem, mas eu coleciono pedras específicas de alguns lugares, e lá eles falaram, nossa, mas que engraçado, né, pessoal? Um lá pegou a fala do entre a gente e falou, olha, mas que engraçado, né, pessoal? Essa pedra aqui, ela tem várias camadas. Imagina como foi construído isso, porque não foi pelo homem. Essa fala foi dele. Então essa fala já ganhou o dia, entendeu? Eu já ganhou o dia. Como que foi feito isso? Aí a gente até explicar que existe, isso pode ser visto em escala maior, isso nas montanhas, que existe um tempo da natureza, a natureza ela vai sedimenta cada pedra e cada camada, e tem um tempo que não é o nosso tempo, são centenas de milhares de anos, que isso é interessante. E tá vendo como que a natureza está aqui e sempre esteve aqui, entendeu? E nós somos uma poeira, né? E aí nisso a gente começa uma história filosófica. Muito legal, Lorival, todas essas colocações que você está trazendo. E aí, assim, eu acho que uma coisa muito bonita que você está falando é essa especificidade, né, de Pinheiros, como a Letícia trouxe, você colocou que, diferente de ser um público que é constante, né, da região, vive ali nas redondezas da Casa do Adolescente de Pinheiros, não, é um público que vai especificamente para atendimento de saúde pública, né? E vem das mais diversas regiões da cidade, da Grande São Paulo também, então ali de passagem, às vezes foi, né, onde conseguiram um horário para o atendimento médico, né, acompanhamento de diversas especialidades diferentes que a casa oferece. E o grande desafio da realização, né, do programa nessa estrutura de casa é justamente esse, como você
faz esse convite, que é um momento tão delicado, né, que você está colocando, tantos exemplos onde é necessário respeitar o momento da pessoa, né, do familiar que está responsável pelo adolescente, o próprio momento do dia a dia do participante, e aqueles que se abrem, né, têm uma disponibilidade, participam, como mesmo numa situação dessa, né, que não é um público contínuo, constante, mas se abre para viver aquela oportunidade da vivência na semana, acaba, né, experienciando práticas e relações que, se não fosse a agenda, né, proporcionada pelo programa na casa, também talvez não tivesse aquela oportunidade de troca entre o responsável, né, o cuidador e o jovem, adolescente, que não fosse talvez descobrir ou relembrar um momento importante da história, né, deles, e ouvir, ter uma oportunidade de ouvir, né, um familiar contando, né, com uma experiência com tanto amor, com tanto afeto, com tanta emoção, às vezes, e nem imaginar que isso exista, né, esse universo exista dentro da pessoa com quem se vive diariamente, né, provavelmente. Olha quanta riqueza, né? E assim, só para a gente caminhar para o fechamento das casas, eu queria que você pudesse fazer uma pequena fala, né, sobre Tabuão, porque e aí já puxando, na verdade, é que a gente dá espaço para a Luísa também, né, se colocar, mas como você faz parte das duas casas, queria que você se manifestasse rapidamente, né, sobre a experiência de Tabuão, se você puder compartilhar com a gente. Só um minutinho, eu vou precisar sair Tabuão agora, que eu vou ter um atendimento para realizar. Então, obrigada pela oportunidade de estar comunicando com todo mundo. É sempre muito bom ver vocês, com as carinhas que eu adoro tanto. Então, fica até para a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Letícia. Até breve. Tchau, tchau. Pode falar, Lorival. Posso começar? Pode. Certo. Então, a atividade de Tabuão, a casa de Tabuão, é uma casa assim que eu gosto bastante de ir até lá. Não conhecia a cidade, eu não conhecia a estrutura de lá, quais são os principais lugares onde eles costumam visualizar a natureza, né? A casa adolescente de Taboão, eu gosto bastante. As pessoas de lá, elas têm uma outra estrutura de fala. Eles, a Carla, que é a gestora, que é a capitã de todo mundo lá, ela tem um pouco uma atividade com as pessoas no meio da rua e conversa, e ela chama para vários tipos de evento sobre relacionado à saúde do adolescente, né? Quando a gente chegou na casa, nós fomos recepcionados, foi até com a Helena. A primeira atividade foi com a Helena, e a gente falou, nossa, vai ter tudo isso todas as vezes, que legal, né? E a gente vai ter que ter um lugar maior para colocar todo mundo e fazer toda a nossa vivência. Muito legal, aprendo também muito com as pessoas de lá, por ter uma outra atividade, assim, um outro foco. Lá tem um pouco mais de adolescentes, só que são de casas específicas, digamos, centros de acolhida, e também ONGs, né? É uma ONG que faz parte, que é meio que tem uma parceria com eles, que é o Sementes do Amanhã. E anteriormente a essa associação, a gente tinha uma outra, que era um abrigo de lá, né? Novamente, o abrigo tinha um pouco mais de 6 adolescentes que realmente participavam e tinham uma vivência legal, cada um com a sua consequência e sua vivência de trabalho, né, e trabalho de escola. E eles tinham eles eram, no caso, no abrigo, um pouco fragilizados também. Então, a gente tentou o máximo possível fazer esse trabalho de sensibilização com a natureza com eles. Foi muito importante saber que todos lá, eles eram sempre muito espertos e muito falantes. No começo foi um pouco mais acanhador, assim, cada um ficava no seu mundo, né? Mas depois a gente foi meio que estruturando falas pensadas para que cada um vivesse, percebesse a importância daquela conversa entre eles, né, com a gente.
Depois disso, a gente teve que ir para essa outra associação, faz pouco tempo, e lá a gente encontrou dois tipos de adolescentes, assim, até os 12 anos, os pré-adolescentes, né, os pré-adolescentes, e os adolescentes um pouco mais formados, uns 16 anos, mais ou menos, que inclusive é uma outra conversa, né? E lá a gente teve as atividades deles lá, foi muito importante, porque eu desenvolvi particularmente a questão da conversa mais ativa, de como você falar com eles um pouco mais. Eles se acham mais adultos, na verdade, né? Então eu vou falar para ele, olha, mas é assim que acontece. O que você acha sobre a camada de ozônio? Então o assunto era um pouco mais complexo, né? Nessa associação que a gente ia conversar. Lá eu estava em parceria com a Luísa. A Luísa, eu não sei se ela vai falar ou se vai. Eu acho que ela está em ela atendimento, mas eu saiu. acho que ela vai. Tudo bem, então, mas a Luísa, ela é assim, foi infinitamente agradável conversar com a Luísa, porque a Luísa assim, é uma professora de yoga, né? E assim ela tem todo um modo específico de conversa. Algumas vezes ela falava, olha, Lori, o que tá você falar? A gente fala dessa forma, eu vou falar daquela forma. Então foi muito importante e está sendo muito importante trabalhar com ela, né? E ela também tinha essas abordagens, né? Vou falar assim, mas mesmo eu aprendo muito com ela, as abordagens mais sensoriais na questão de uma atividade mais lenta, um pouco mais visada como posso dizer, os naturólogos têm bastante essa tendência de falar, ó, vamos acalmar, tomar um chá, uma água, você quer ir ao banheiro, então isso é importante. Gostei muito de trabalhar com ela dessa forma. E lá é uma outra. Não, E lá pode é uma terminar. outra. Vou acabando já. E lá é uma outra tendência que é muito bacana. Gosto muito de lá. As pessoas da Casa Adolescente são ótimos. Conheci várias pessoas de lá. E uma oficina que eu gostei bastante foi a da água lá também, que infelizmente a gente tem muitas fotos deles de frente, né? Então por algum motivo de imagem a gente não pode colocar, mas tem uma específica que eu lembro que a Rosana, que é a psicóloga, de frente com a gente fez uma luneta assim desse tamanho de gelo e foi linda a foto, porque ela até então ela também não se percebeu como criança também, a Rosana. Eu sempre falo para ela, eu gosto muito dela, mas a gente tem que às vezes se permitir a tirar a nossa falsa, como posso dizer, esse falso manto de seriedade e falar, olha, vamos conversar igual a eles, assim, de uma forma um pouco mais fluida. E lá eu percebi isso de algumas pessoas, inclusive dela. Gostei bastante. Estava muito quente no dia, então foi interessante ver que tinha o SECO estava lá também, que é um grupo de apoio, também ela faz parte lá em Tabuão, e foi muito importante ver esse desabrochar de pessoas, inclusive eu estou falando, em relação à natureza mais ainda, mais sensível ainda. A da água, do fogo. A gente fez uma fogueira no meio de um lugar lá que não podia fazer, de certa forma. Mas a gente mostrou, de certa forma. A gente mostrou aqui o que é a fogueira. Eu aqui gosto muito desses elementos. Quando você olha com fogo e tem toda aquela tendência a meditar no fogo, eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha pensado dessa forma, entendeu? O que tradicionalmente é o fogo para a humanidade, isso foi falado lá. Qual a importância do fogo para a humanidade? O que vocês acham? Entendeu? Sem o fogo teria pouquíssimas coisas. Aí um foi falando, e foi aquela festa toda, e gostei bastante. Do fogo, Que da água. bonito. Terminar as falas aqui bastante. das casas com os elementos, né, de água, fogo, uma grande festa, né, Lorival? Como você falou, o fogo trouxe uma festa de todos ali. Sim. Eu queria só, antes da gente fechar, Não se caminhar para a Helena permitiu. falar. Sim, me perdoa, Lorival, mas é que a gente está
tinha um tempo mesmo mais curtinho, aí agora eu queria agradecer muito a sua dedicação, sua participação tão assim, dedicada mesmo, assim, comprometida, né, envolvido, querendo, se dispondo, como você falou tantas vezes, né, a aprender em todos os momentos, com todas as pessoas que você entra em contato, né, a sua participação, a sua presença na nossa equipe, ela é muito engrandecedora para todos nós, né, no sentido de toda a experiência, toda a riqueza e profundidade que você traz, né, em todo o seu saber, o seu histórico, as referências da sua própria vida, até da ancestralidade da sua família, né? Então, é uma coisa que, para a gente, assim, é um privilégio enorme ter você na nossa equipe, né? E poder aprender com você, né? Eu acho que você aprende com tantos, mas a gente aprende, né, com você sempre também. Então, gratidão enorme mesmo, eu fazia um coraçãozinho, né, da nossa a nossa assinatura aqui de amor pela equipe. E eu queria só, antes, né, da Helena seguir falando sobre um pouquinho do que vai ser o mutirão rapidamente, que o Igor só contextualizasse muito rapidamente, Igor, a questão da casa de Taboão, né, que tem toda uma particularidade das relações ali com o território, que também é bastante diferente em relação às outras casas, né? Lá no Taboão a gente encontra uma casa do adolescente que ela está num período de transição. Isso é um fator importante também, porque ela já tem um outro local para onde ela vai se mudar, ela está numa casa provisória. Mas a casa do adolescente do Taboão, ela foi conquistada graças ao entusiasmo da Carla e essa vontade de fazer acontecer, de fortalecer a região e de estar conectado. Então, a Casa do Taboão, ela tem muito essa cara, que é uma casa que ela extrapola os limites físicos da casa do adolescente. A casa do adolescente acontece na rua, acontece no parque, acontece nas ONGs, acontece nos abrigos. Então, é uma grande rede mesmo que existe na Casa do Adolescente do Taboão, onde você vê que não só as pessoas se apoiam, mas como pessoas que têm trabalhos diferentes, frentes diferentes, na verdade, a gente consegue ter muita clareza que tudo faz parte de um só movimento, né? Tudo faz parte de algo maior. Então, essa é uma característica bem especial lá do Taboão. Então, muito especial a gente poder se inspirar na Carla como uma pessoa que politicamente está sempre buscando criar novas conexões, novas parcerias, né, novos apoios, apoiar, ser apoiado. Então, é muito bonito ver como ela funciona em rede mesmo, sabe? Então, é interessante que nem, acho que o Lorival falou, né? Que você passa na rua com a Carla, a gente indo de uma atividade para outra para o parque, sempre, boa parte do caminho a gente vai parando para conversar com as pessoas, né? Porque todo mundo conhece a Carla, todo mundo conhece a Casa do Adolescente, então a gente acaba ganhando novos amigos também, aprendendo com outras pessoas, e isso é algo bem especial que acontece lá no Taboão também. Obrigada, Igor. Obrigada a todas e todos que trouxeram aqui as experiências, né, nesse nosso encontro de hoje. E para fechar, eu vou assim convidar a Helena, que é a coordenação ambiental aqui do programa, né, que está preparando que vão ser o fechamento dessa etapa de sensibilização. A gente teve a primeira etapa de diagnóstico, levantamento, né, de dados a respeito do território, com as oficinas e o processo, né, de formação com os profissionais, e vai fechar essa etapa agora com os mutirões em cada uma das casas. Então, Helena, se quiser, por favor, né, se apresenta também como parte da nossa equipe. Óbvio que todo mundo já falou, você falando pela primeira vez na roda, e contando um pouquinho aí, fazendo convite para os mutirões que vão acontecer em breve. Por favor. Oi, pessoal, boa noite. Então, bom, depois de todos esses relatos bonitos, né, sobre as atividades e as conexões, que acho que o trabalho também traz para todos nós, né, e a formação que a gente fez, que foi importante também para a gente ouvir um pouco sobre o que os profissionais, né, da casa imaginam
e o que eles gostariam também para estar alinhado com quem vai cuidar, né, e quem está nesses territórios das casas. A gente vai ter os mutirões, então, que é uma ação de finalização, né, dessa etapa do projeto, que vai colocar em prática algumas coisas que foi sonhado pelos adolescentes, pelos profissionais, por nós também. E é um convite para todo mundo que está aqui. Depois também, o pessoal da equipe, a gente vai fazer uma enquete lá para a gente saber em quais mutirões que vocês vão poder ir, para a gente também se organizar com a presença de vocês. Aí vocês respondem lá, eu vou colocar depois. E o Lori também é nosso parceiro aí que vai fazer alguns materiais, né, alguns mobiliários que a gente também vai colocar na casa. Então, é maneira da gente trazer mais natureza, trazer mais biodiversidade, mais vida, mais possibilidades de atividades também com os adolescentes no futuro e com as crianças. No clube da turma, a gente tem até os adultos, os idosos, né? Então, fica o convite para essas, vão ser 6 datas, né? 2 casas vão ter 2 datas de mutirão, a gente vai conseguir fazer 2 dias. E vão ter muitas coisas legais, a gente vai implementar os hotéisinhos de inseto, como a gente tinha comentado, não sei se todo mundo da equipe até ficou sabendo disso. E continuar também com os adolescentes, né? Eles também estão convidados para essa ação, eles são muito importantes também de estarem, então vocês que são facilitadores já vão fazendo esse convite, porque em algumas casas já tem aí 1 mês para acontecer, então já vão, né, chamando eles até para a gente conseguir fazer essa divulgação, é muito importante que eles estejam. E acho que é isso. Mais alguma coisa? Se Gostei muito de apresentar todos. também. Não me apresentei. Eu sou Helena, eu sou bióloga, né? Eu trabalho com educação ambiental também há algum tempo, agroecologia e agrofloresta, então entra um pouco com essa questão das árvores também, né? Lá em Imiboi a gente vai conseguir plantar bastante árvore nova, tem bastante espaço para plantar. Quer dizer, está no plano, né? Vamos ver. A gente faz um plano, todo certinho, com os orçamentos e tal, e aí vai. Essa semana a gente já falou com a Vivi, agora semana que vem, nas outras, a gente vai conversar com os outros coordenadores das casas, dos centros, para alinhar tudo certinho, como que vai ser. E aí, no dia do mutirão, então, que a gente coloca em prática essas modificações, né? Mas vai ser bem legal. Algumas coisas a gente está preparando antes, né? Como as plaquinhas de identificação, vocês vão fazer na última atividade do módulo 4, que vão printar as plaquinhas. Então, essas plaquinhas vão ser a base, né? Para a gente depois escrever o nome das plantas ou fazer alguma outra escrita. Então, quando vocês forem fazer a atividade, também pensem nisso, né? Que é a base, assim, da identificação que a gente vai fazer. E acho que é isso. Estou gostando muito de participar do projeto, acho que é muito realizador poder pensar as transformações que a gente pode fazer nesses espaços. Espero que, né, que seja realmente um motivador para as pessoas também se conectarem com a natureza de outra forma, talvez mais próxima mesmo, né? E até se beneficiar disso, porque são tantas frutas que, especialmente lá em Mboi, né, que a gente, assim, tem um lugar mais protegido, não é, tipo, tão aberto, assim, para a gente ter um receio de pegar alguma coisa na rua, né, que nem a gente estava conversando nessas oficinas de punk. A gente tem que ter cuidado também aqui em São Paulo, onde que vai ser essa colheita, né? Então, a gente mostrou várias punks, mas algumas a gente não teve muita coragem de comer por aquela coisa, tá na beira do córrego, tá exposta a muita poluição, algumas que são rasteiras, né? Pode ter xixi e tal, então é um pouco complicado. E lá em Mboi a gente tem essa coisa mais protegida, então dá pra gente ter isso, em Heliópolis a gente também tem a horta, né? Então, também, como esses lugares são muito diversos, usar essa diversidade como potencialidade de fazer coisas diferentes e que caibam a cada uma dessas diferenças. E é isso, Igor, quer falar alguma coisa?
Eu queria aproveitar esse espaço para agradecer, né, para todos os facilitadores que estão aqui com a gente, todo mundo que faz parte da equipe, exaltar a importância da Helena, que traz bastante força para a gente nas atividades como bióloga, bastante conhecimento, propriedade. Gostaria de exaltar a Júlia também, né, que não está aqui com a gente hoje, mas que é fundamental na organização do nosso trabalho, da estruturação teórica, fundamental, uma pessoa que representa muito bem o Instituto e a proposta, né, que está sempre com a gente. Então, agradecer todo mundo da equipe que faz acontecer, que faz poder ser viável algo tão lindo quanto isso que a gente está fazendo, né, sabendo que agora, nesse mutirão, então, vai ser um momento muito especial, que a gente vai se reunir, pôr a mão na massa, fazer festa, né? E que, ao mesmo tempo, é uma festa de encerramento, ao mesmo tempo, o início de um novo ciclo, né? Porque a gente tem a possibilidade de continuar dando assessoria, voltando a esses lugares, tudo. Então, aproveitar, né, e reforçar esse convite para todo mundo que estiver assistindo, quiser participar, pôr a mão na terra, ir lá. A gente vai plantar muita coisa nesse mutirão, vai ter manifestação artística, música. Então, assim, vai ser um grande espaço de convivência e aprendizado na natureza. Todas e todos são bem-vindos, estão convidados. Tá? Vai ser um momento muito especial mesmo, mesmo, mesmo. Então, venham, venham e participem. Obrigada, Igor, por, né, esse fechamento tão importante também. Helena, por tua fala, né, por contar um pouquinho do que vai vir aí nos mutirões. E Gabriela, Lorival, que ficaram aqui com a gente até o final. Gratidão pela presença, gratidão a toda a nossa equipe que participou, esteve aqui com a gente, que faz parte, e, enfim, de todas as esferas, como a gente já exaltou várias vezes aqui durante o nosso encontro de hoje. Quero agradecer muito a todos que nos acompanharam e, né, a lembrar para seguir a nossa rede social, né, no Instagram, Árvores Vivas, principalmente, ou ir no nosso Linktree, também assinar nossa newsletter. Esse vídeo vai estar no YouTube para vocês acompanharem e lá no Instagram vão receber, né, as informações de agenda dos mutirões, mais vídeos e mais detalhes da nossa programação nas casas do adolescente, do Programa de Saúde do Adolescente do Estado de São Paulo. É isso, gente. Uma boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário. Um ótimo final de semana. Um final de mês de maio, começo de mês de junho. Estamos aí, 2023, um ano de muita alegria, prosperidade, né, que a gente está se dedicando e plantando muito amor, né, com a natureza da nossa existência, com a natureza do planeta, que a gente possa cada vez mais, né, estar em harmonia, convivendo e aprendendo juntos uns com os outros. Obrigada, gente. Uma boa noite, bom final de dia para vocês. Obrigada a cada um de vocês presentes. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa Obrigada. noite. Ó, a gente se vê no mutirão, hein? Beijo.